Jesus disse que ele é o caminho, o artigo "o" é um artigo definido, ou seja, Jesus é o único caminho que leva para o céu. Pode existir vários, mas parecidos, mas ele é o único que leva para o céu. Agora, se Jesus dissesse assim, eu sou um caminho, o que ele estava querendo dizer? Que tinha outro. E por que o caminho de Jesus é um caminho batido pelos pés dos homens? Porque esse caminho, quem já viu trilha? Já viram trilha? De tanto você pisar pelo mesmo caminho, pelo mesmo lugar, o que acontece com aquela trilha? Ela vai se tornando um caminhozinho, não é assim? Então, quem que veio abrindo esse caminho? Jesus. E nós temos a obrigação de andar aonde? Mas é assim, irmãos, pisar onde ele pisou. E o caminho é largo, como que é o caminho? Por isso que a Bíblia diz, o caminho que leva para o céu é o quê? Então, tudo que é feito referência na Bíblia tem a visão de como era na época. Então, o caminho que Jesus disse que ele abriu com seus próprios pés é um caminho estreito e apertado, onde só cabe um pé na frente do outro. Não dá nem para você tentar andar mais espaçoso, que não tem jeito. É um pezinho na frente do outro, um pezinho na frente do outro. Aonde Jesus pisou é onde você vai pisar. Esse é o caminho que nós temos que passar por ele. E esse caminho, que é o Derek, aparece 700 vezes na Bíblia. Pode passar, irmãos. Viagens. Não pense você que na Bíblia era gostoso viajar, não. Toda viagem tinha suas dificuldades, tá? Era difícil, não era um prazer, mas uma necessidade. Quem que viajava? Só viajava quem ia a negócios e era o quê? E por isso que toda vez que a gente vê na Bíblia viagem, eles são sempre em caravana, ninguém viajava sozinho. Porque a viagem, ela colocava a vida em risco. Os ricos pagavam para as caravanas o substituir. Viajavam sempre em grupos. Jesus mandou de quantos em quantos? No mínimo de 2 em 2 tinha que ir. Não era para andar sozinho não, porque se um caía, o que acontecia? O outro levantava. Então era no mínimo 2. Pode passar, irmão. Vocês podem ver que a Bíblia fala de 12 discípulos. Os 12 são aqueles que andavam junto com Jesus. Depois dos 12, a Bíblia fala de 70 discípulos. E lá em Atos nós vemos a Bíblia dizendo sobre 500 discípulos. Então Jesus tinha os mais chegados, tinha aqueles que eram os anônimos e aqueles que estavam bem distantes. E dos 12 eram divididos ainda em categoria. Quem que eram os 3 mais íntimos? E qual que era o íntimo dos íntimos? João, era aquele que sentava na cabeça de Jesus. E o Pedro, que não era nada bobo, quando queria saber de alguma coisa, dava sinal para o João perguntar para Jesus. Olha, ó, as estradas eram o quê? Péssimas, em condições precárias. A estrada era tão confusa que a pessoa se perdia dentro do próprio caminho, de tão confusa que era. A estrada era cheia de atalhos, baixos, desnivelada, buraco e pedra. Dá para entender que isso é um caminho? Aqui, ó, mas aqui é um caminho. Vai, irmão, pode passar. Como que eram as viagens e as hospedagens? Olha só, tinha bandidos e mal que? Acomodação. Por isso que o Senhor Jesus sempre exigia que os cristãos fossem o quê? Hospedeiros. Só que assim, a questão da hospedagem, porque tem crente que é esperto, né? Ele fica na casa de um irmão e vê que o irmãozinho é mais pobre, ele quer mudar de casa. Para a casa dos outros pulando lá, porque o outro lá tem carro zero, a geladeira dele tem picanha. Só que o que Jesus falou? Na casa que você entrar, dali você não saia. Não foi assim? Foi, Jesus falou. E outra, não fique levando um monte de roupa. Não, é para você viajar com o básico. E a casa que você chegar, você vai ficar ali. Não é para ficar mudando de casa em casa. Mas se você chegar numa cidade e a cidade não receber, o que é para você fazer? Bate até o pó da cidade não era para levar. Então, olha só, a hospedagem era muito ligada a quê? Prostituição. Por isso que a Raabe era considerada como prostituta. Lá está escrito prostituta. Só que se você for ver no original, o original não diz que a Raabe era prostituta. Diz que a Raabe era dona de uma hospedagem, estalagem. Mas como toda estalagem tinha muita prostituição, entendia-se que talvez ela pudesse ser prostituta. Mas isso não nos dá o direito de dizer que ela era, tá? Outra coisa, eles estavam à mercê de quem? Por isso os cristãos do primeiro século eram obrigados. Por isso que todo obreiro, quando Timóteo começa a listar as categorias,
uma delas tinha que ser hospedeiro. Como é que o obreiro, na época de Jesus, não ia ser hospedeiro? O obreiro tinha por obrigação de abrir as portas e hospedar os homens de Deus. E ainda tinha que abençoá-los financeiramente. Não podia despedir o irmão sem uma oferta. Por isso que a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Mas o Paulo, que não gostava de depender de ninguém, ele gostava de chegar quando ele queria e sair quando ele queria, então ele não ficava recebendo oferta de ninguém. Então ele não gostava de dever nada para ninguém, ele preferia trabalhar porque ele tinha a liberdade de sair quando queria e chegar quando queria. Diferente dos outros obreiros que ficavam à mercê das igrejas. Porque tem obreiros que convidam o pregador e fica segurando até o último minuto para dar a oferta do irmão. Então, o Paulo não gostava disso, não gostava de depender de ninguém. Não precisava ficar esperando a igreja fechar. Lógico que naquela época não era assim, era casa, né? Mas, por exemplo, todo mundo ir embora, ficar esperando a boa vontade do pastor, a hora que queria dar a oferta para ele ir embora. Então, como o Paulo não gostava disso, ele trabalhava e se sentava a si mesmo. A questão a mercê da população. Quem já leu na Bíblia a história do levita, que foi atrás da sua esposa, ela tinha ido embora, ele vai buscar ela, na volta para casa, eles passam pela tribo de, acho que é Benjamim, e aí os homens da cidade pegam a moça, abusam dela e matam ela. Viram essa passagem na Bíblia? Se não tem engano, até em Números. Isso, né? Aí o levita fica tão revoltado que ele pega o corpo da sua esposa, divide em 12 pedacinhos e manda para cá um pedaço para cada tribo. A tribo de Benjamim foi quase dizimada, porque todos se reuniram contra a tribo, mataram praticamente quase todos os homens e quase que a tribo desaparece. Aí eles tiveram que ir atrás de mulheres para poder levantar a tribo de novo. Então essa questão de ficar à mercê da população era terrível, corria risco de vida. Pode passar, irmão. Olha só, aqui é o clima, nós vamos ver um pouquinho sobre o Rio Jordão. O Rio Jordão corre de norte para o sul entre muralhas e montanhas, tá? O vale desse rio não recebe vento de nenhum lado. Vocês estão vendo que o Rio Jordão ele vem serpenteando o vale? Ele não é um rio que corre reto. Ele vem como uma serpente. Os raios de sol se concentram no vale, tornando o seu clima insuportável. No inverno, a temperatura chega a 25 graus. No verão, entre 43 e chega até a 50. Porque lá não tem ventilação. Então, é quente. E a temperatura térmica parece ser maior ainda. Então, é muito, muito quente no Vale do Jordão. Pode passar, não. Essa é a Jericó. Dá para ver a figura direita? Essa é a Jericó nova, tá, irmãos? Aqui, ó, é tudo verde em volta da cidade, tudo plantação. E aqui é tudo seco, olha só. Olha os ônibus das excursões chegando, dá pra ver? Aqui, ó, tudo plantação em volta da cidade. E olha como a terra é seca, mas justamente por causa da irrigação que eles conseguem isso. Jericó é um clima completamente diferente de tudo que existe no nosso planeta. Jericó é um lugar diferente, com um clima também diferente. Nunca chove. Jericó nunca chove. Está a 300 metros abaixo do nível do mar. É a cidade mais verde de Israel. E lá nunca chove. E o clima lá é o quê? Durante o dia é sempre 32 graus. E à noite sempre 28. O clima não muda, não varia e é permanente. Pode passar, irmão. Vamos ver um pouquinho sobre os ventos. Enquanto eu vou falar aqui sobre os ventos, abram as Bíblias de vocês em Êxodo capítulo 15. Êxodo 15 e o versículo 21. Deixa a Bíblia aberta em Êxodo 15 e 21. Os hebreus classificam os ventos da seguinte maneira. Para cada tipo de vento é uma concepção que eles dão. O vento oriental, para os hebreus, é portador de seca e crestamento. Na apostila de vocês está a referência. O vento sul traz tempestade e calor. O vento ocidental é portador de nuvens e chuva. E o vento norte trazia frio e calmaria. Por isso que aqueles homens da tribo de Benjamim eram considerados como
mestres, né, na ciência dos tempos. Porque de acordo com o vento, ou da direção do vento, eles sabiam o que ia acontecer. Quem está com o Êxodo aberto aí pode ler, Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco. Então tá bom, já deu, Deus abençoe. O vento era o quê? E Deus prometeu que o povo ia passar como no meio do mar? O irmão acabou de ler. Em terra. E o vento oriental era portador do quê? Seca. Então, por aonde esse vento passava, ele trazia o quê? Seca. Então, não foi em vão que Deus mandou que vento soprar no meio do mar? O vento oriental. Então, toda vez que o vento oriental soprava, era sinal do quê? De seca. Toda vez que o vento sul soprava, era sinal do quê? E toda vez que o vento soprava no mar da Galileia, ele vinha da onde? Toda vez que o vento ocidental soprava, ele trazia o quê? E o vento norte? Então, toda vez que vocês forem estudar sobre ventos na Bíblia, vocês têm que ter como orientação o significado desses ventos, tá? Para entender. Há também uma corrente de ar proveniente da Arábia, conhecida como Cirô. Quem assistiu aquele filme do Tom Cruise, o Missão Impossível, esse último que passou? É justamente esse vento. Isso aqui é um vento que vem soprando e ele vem trazendo o quê? A areia do deserto. Aonde esse vento passa, ele é tão quente que chega a queimar as lavouras. Aonde que esse vento sopra na Bíblia? Na passagem de Jonas. Lembra que o Jonas está sentadinho lá no alto da montanha, esperando Deus destruir Nínive? Primeiro, o que Deus faz? Numa noite faz assim uma vaporeira. E aí acontece com Jonas? No dia seguinte, a vaporeira está fazendo sombra na cabeça dele. E ele dá glória a Deus e aleluia por causa da vaporeira. Aí depois eles mandam um velho, um bichinho, mata a vaporeira e ele reclama, murmura, chora, faz birra. Aí Deus manda um vento tão quente que a Bíblia diz que queima a cabeça do Jonas e Jonas chega a desmaiar. Foi justamente esse vento. E assim, ele sopra de repente, ele não avisa quando ele vai chegar. De repente ele sobe e o que tiver pelo caminho ele queima. E foi esse vento que soprou na passagem de Jonas. Eu ainda vou falar um pouquinho sobre Jonas ainda hoje. Pode passar, irmão? Os móveis, isso aí eu não vou passar falando, os irmãos na apostila. Pode passar. Essa daqui era um dos formatos da mesa, tá vendo? Era a mesa em forma de U. Eles se assentavam no chão, as mesas eram baixas, eles ficavam inclinados. Por isso que a mulher que derrama unguento sobre Jesus, ela teve a facilidade de beijar os pés de Jesus. Porque os pés de Jesus estavam livres. Já pensou se fosse uma cadeira, como a gente se senta hoje, ela teria que entrar debaixo da mesa. Oi. Aí nesse caso, esse vento aí, ele veio do norte? Esse vento Cirô, a Bíblia não diz onde ele vem, porque ele não tem direção. Ele vem do deserto. Ah, também a Bíblia é a tradução de hoje, né? Diz assim, Moisés estendeu a mão sobre o mar. Ah, tá, você está falando... É, esse aí. Aí fala, Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, né? No caso fala Oriente, né? Vem do Oriente. E aqui fala que é no Oriente fala que é leste. Sim, aí sim, desculpa, é que eu pensei que estava falando do vento Cirô. Não, esse vento que dividiu. Então ele vem do leste. Sim, exatamente. O vento ocidental, ele vem da onde? O vento que está sobrando aqui no Mar Vermelho, ó. Oriental, ele vem da onde? Do leste. E o ocidental, aí tá certo. É que você estava falando do Cirô, desculpa. Pode passar. Isso, então essa era a posição da mesa. Vocês veem que Jesus, ele não sentava aqui no centro, ele sentou bem aqui na pontinha, tá vendo? Pode passar, é só para vocês terem uma ideia. O pão era alimento comum de cada dia, por isso que Jesus comparou ele como pão, tá? Eu sou o pão do céu. Se fosse hoje aqui no Brasil, qual é a comida principal do brasileiro? Arroz, irmão, arroz. O arroz não falta em nenhum estado do Brasil, diferente do feijão. Tem lugar com feijão, tem lugar que é feijão preto, tem feijão, entendeu?
O feijão varia, agora o arroz não. Todo estado que você for, o arroz é fundamental, é o prato principal. Então, se Jesus fosse fazer uma comparação hoje, ele falaria como para nós: eu sou o arroz hoje de cada dia. Ou seja, o alimento principal para vocês é aquele que eu sou. E se fosse na Itália? Eu sou a massa. Eu sou a massa. O leite também era alimento importante, só que o leite era tomado como? Azedo, porque o leite azedava, tipo coalhada, tá? Ela é uma cara gente. A carne era permitida comer, a carne bovina, caprina e pescado. Legumes, poderiam comer qualquer um, frutas também. Pode passar, irmão. Água, já falei, também pode passar. Vou falar um pouquinho sobre os costumes lá. Deixa eu ver a hora. Tá tempo. Então, a Bíblia apresenta diversas peças do vestuário. Sacerdotais, vocês vão ver na próxima batalha tabernáculo, nem vou ler. Fala das vestes reais. Fala de vestes masculinas. Eles usavam um tipo de camisa ou túnica, indumentária universal. No princípio era feita de peles, depois de tecido, com mangas compridas, chegando até os pés, e elas eram ajustadas ao corpo com o quê? Com cinto. Mas quem que usava capa com manga no Antigo Testamento? Só os sacerdotes e só reis ou príncipes. Por que a bendita da capa do José foi tão cobiçada? Porque quem usava capa, túnica de manga comprida, não podia trabalhar, porque a manga impedia o movimento do braço. Então, quando Jacó aparece com uma túnica de manga comprida e de várias cores, porque quem usava roupa colorida? Só quem era rei ou príncipe, quem era governador, quem era líder. Quando os irmãos de José viram uma capa de manga comprida de várias cores, falaram: pronto, José é o nosso líder. Manga porque ele não vai trabalhar, e cor porque ele vai ser príncipe e vai governar sobre nós. E sem contar que, quem que era o primogênito dos irmãos da casa de Jacó? Rúben. Só que Rúben perdeu a primogenitura por quê? Deitou com a concubina do pai, então ele já perdeu a primogenitura. Então eles acharam que quem ia tomar o lugar do Rúben? O José. Só que na verdade, quem tomou o lugar dele? Na verdade, não tomou. Deus deu a ele a primogenitura. Dos 12, quem foi? Judá. Então eles não precisavam se preocupar, irmão, porque o que é para ser seu, ninguém vai tomar. Eles quiseram matar o José, achando que o José ia ser o líder, o primogênito. A primogenitura não era do José. Deus não tinha dado para ele. Deus deu para quem? Para o Judá. Então não precisava ninguém ficar brigando por causa de lugar, por causa de tudo, porque o que é para ser vai ser, e Deus não dá para ninguém. O que é ser vai ser, o ponto final e acabou. Deus levantou o José para preservar a nação de Israel e não para ser o primogênito da casa. Então o povo entendeu as coisas erradas. Venderam José e não adiantou vender, porque Deus cumpriu do mesmo jeito. Mesmo eles fazendo o errado, eles acertaram. Porque foi parar no Egito e lá Deus colocou o José como governador. E Deus levantou o José para preservar toda a nação de Israel. Capa, já falei. Os sapatos, não era todo mundo que usava, tá? Na verdade eram sandálias feitas de pele de animais marinhos. Vocês vão ver essas peles no tabernáculo, que peles eram essas. Depois, cabelo e barba eram elementos de beleza e dignidade. E as vestes femininas, segundo Deuteronômio 22:5, podemos concluir que a diferença das roupas femininas para as masculinas estava mais nas cores do que no feitio ou no modelo, porque todos os homens e mulheres usavam vestido. A diferença estava no cinto e na cor da roupa. Porque de acordo com o cinto que a mulher usava, sabia quem ela era. Tá? Então, se a mulher estava com um tipo de roupa, ela era prostituta. Se ela estava com uma determinada roupa, todo mundo sabia se era virgem, se era casada, se era viúva. Todo mundo sabia quem ela era. Cosméticos, pinturas, adornos, adereços, joias, pintura em volta dos olhos, enfeite nos cabelos, sempre existiu na época do Antigo Testamento. Era normal entre as mulheres. O véu era um pedaço de pano que servia para cobrir a cabeça e o rosto. Quando lá no Novo Testamento, Paulo diz que é para as mulheres não fazerem tranças,
não é que não era para elas fazerem, é porque naquela época as mulheres ricas faziam trança, enchiam o cabelo de adereço, gastavam todo o dinheiro naquele modelo de cabelo, ou para enfeitar o cabelo, e se esqueciam de Deus. Então Paulo diz o seguinte: não é para vocês se esquecerem de Deus, porque tem gente que se preocupa só com a aparência, porque o enfeite da mulher não está no cabelo. O enfeite, o adorno, está de dentro para fora, porque Deus não está preocupado com a nossa aparência, Deus está preocupado com o nosso coração. É lógico, conforme Deus está trabalhando dentro de nós, a nossa aparência externa vai ficando igualzinha à interna. Se você é uma pessoa, como eu digo assim, uma pessoa que não é convertida, sua alma não é convertida, seu espírito não é convertido, automaticamente o corpo não é. Porque se você é uma pessoa convertida, a conversão é de dentro para fora. E tudo que você tem de bom dentro de você vai refletir do lado de fora. Porque não adianta dizer que eu sou uma coisa e o meu corpo dizer outra. Eu estou mentindo. Alguma coisa está errada. Porque o espírito, a alma e o corpo tem que falar a mesma língua. Então eu digo que eu sou uma santa mulher de Deus, mas as minhas vestes externas dizem que eu sou outra coisa, para não dizer o que é. Não tem alguma coisa errada? Então, do jeito que eu sou dentro, eu vou ser fora. Se eu sou uma pessoa decente, equilibrada por dentro, a minha aparência externa vai ser do mesmo jeito. Então, era isso que Paulo queria dizer, tá? Assim como nós somos por dentro, nós devemos ser por fora. Tem gente que se preocupa só com a aparência e esquece o espiritual. Outros só se preocupam com o espiritual e larga a aparência também de qualquer jeito. Não é para andar descabelado, né, irmão? É andar sem escovar os dentes, andar sem se arrumar bonitinho, não. Tem que ter todo um equilíbrio, né? As coisas têm que ser certinho. Tem gente que é muito santo e esquece de engraxar o sapato, porque se engraxar o sapato, a santidade vai afetar. Tem gente que está jejuando e escova os dentes porque acha que se escovar os dentes vai quebrar o jejum. O que o Senhor Jesus disse para quem estava jejuando quando ele esteve aqui na terra? Sim, faça uma boa asepsia, se fosse a nossa linguagem de hoje, né? Penteie o cabelo, se arruma bonitinho, porque você não precisa mostrar para as pessoas que está jejuando. Quem jejua é um particular com ele, com os fariseus, não. Quando eles queriam mostrar que eles estavam jejuando, se descabelavam, não escovavam os dentes, saia na rua de qualquer jeito, só para mostrar que falta pouco colocar uma plaquinha, né? Eu estou jejuando, olha para mim. Senhor. Pode passar, irmão. Está vendo aqui as vestes? Talvez vocês não vejam por causa da iluminação. Mas o vestido dessa mulher aqui é azul, aqui é verde. Então, a túnica de Jesus já é bege. Os homens usavam mais o cinza, o marrom, uma roupa bem discreta, diferente das mulheres. Pode passar, irmão. Olha só, família. O homem podia ter 2 ou mais esposas porque era a cultura da época. Aí deixa eu perguntar para vocês agora. Teve um missionário que foi para pregar, fazer a missão num país onde o costume é ter várias mulheres. Quando ele chegou lá, ele foi visitar uma família. Quando ele foi embora, a filha do dono da casa estava com a malinha pronta na porta da casa. Para ir embora junto com ele. Nossa, a esposa dele quase matou ele. Na minha casa, não. Porque lá é costume eles darem as filhas como esposa. Então, o marido que saiu do Brasil para fazer a missão lá nesse país, ele ia ter que ficar com 2 mulheres. E agora? Sai desse corpo. Então, quando você vai fazer missão, você tem que conhecer o país que você está indo. E aí, irmãos, esse irmão teve que voltar, porque aí entrou em choque. O pai da casa onde ele foi fazer a visita não queria a filha de volta. O marido que foi ficar cobreiro não podia levar a filha dele porque ele não queria. Então, entrou em conflito, entrou em choque cultural. Fala, irmão. Mas o que ele teria que fazer, então? Lógico que não era para trazer a moça, era para deixar lá, não é? Não, mas... Olha, irmão, ele vai querer casar, você vai trazer a esposa. Fala. Mas ele aí ele vai largar a missão lá e... Sim, ele teve que abandonar a missão. Ele abandonava a missão, perdia o casamento, ele escolhia. Ele teve que voltar, resumindo a história, ele teve que voltar, porque ele não soube lidar com a situação. Entendeu? É complicado quando você vai para esses certos tipos de país, sem ter toda uma preparação. Nós estávamos aqui em São Mateus, com o irmão do pastor Deiró, e um casal ia para o Egito. Eles ficaram 1 ano, irmãos, 1 ano ali em Foz do Iguaçu, se preparando, aprendendo a cultura do Egito, para depois ir para o Egito. Eles foram no Egito e ficaram 3 meses. Viram que queria fazer a missão lá, voltaram para o Brasil, ficaram 1 ano ali em Foz do Iguaçu fazendo
numa escola aprendendo como eram os usos e costumes do Egito, para depois ir para o Egito chegar lá não ter nenhum tipo de choque cultural. Então, se você sai daqui com a cultura do Brasil, você não vai chegar lá e vai adotar a cultura de lá, né? Por exemplo, né, irmão? Você sai daqui e vai para uma tribo indígena. Chega lá, os índios não usam nada, na verdade. Aí você chega lá, vai entrar... Vamos adotar a cultura dos índios. Aí vai de cada um, né? Olha só, a ama da esposa ou a escrava podia coabitar com o marido desde que fosse oferecida pela esposa legítima. Foi o que a Sara fez com Agar. Se eu tiver com tempo, eu vou contar a história da Sara para vocês entenderem. Porque todo mundo passa a mão na cabeça da Sara, coitadinha da Sara, porque esperou não sei quantos anos para descumprir a obra, né? Mas só quer dizer, eu vou contar a história da Sara para vocês. Não vai ser hoje, porque eu não vou ter tempo. O homem podia ter, como diz ali, isso aqui, né? O divórcio era permitido no Antigo Testamento como tolerância e não como plano divino. O casamento com estrangeiros era o quê? O sacerdote não podia casar com mulher repudiada, prostituta ou viúva, a não ser que fosse a viúva de outro sacerdote. Os pais do rapaz arranjavam ali a moça para casar. Declarava diante das testemunhas que ia desposá-la e já se consideravam casados. O moço pagava o dote para o pai da noiva. Quanto mais jovem, o dote era mais caro. Pode passar. Depois eu vou contar para vocês também porque que a bendita da Raquel tinha tanta raiva da Lia que as duas eram irmãs. Esses aqui eram os condimentos da época da Bíblia. Endro, coentro, cominho, nigela, menta, mostarda, açafrão, aloés, incenso, mirra. Nós lemos a Bíblia de forma errada. A fé não é do tamanho do grão de mostarda, como nós vemos alguns irmãos lerem. Ela é como. Por quê? Olha o tamanho do grão de mostarda. Dá para enxergar na mão aqui? Olha. Irmãos, é minúsculo. Se a nossa fé fosse dessa maneira, nós estamos perdidos. Verdade. Agora, por que a Bíblia compara a fé como o grão de mostarda? Não é porque ela é pequena, porque ela é a semente que mais dura. Você pode guardar ela em 100 anos. Ela não estraga, ela não vai apodrecer. E toda vez que você lançar ela na terra, ela nasce. Então, a sua fé tem que ser assim. Quando você precisar usar, ela tem que estar pronta para nascer. Agora, tem pessoas que não têm fé, só que a fé é subjetiva. Por que ela é subjetiva? Porque pode não ter nada, pode ter um pouquinho, pode ser transbordante, pode ser como estar pelo meio. O que Jesus disse para Pedro? Homem de pouca? Certa vez ele disse para uma mulher: mulher, nunca vi tanta fé como vi a sua. Cadê? Irmã, senhora, primeiro. Então, eu vi falar também numa pregação que ela é a única planta que não aceita enxerto. Não sei, porque não aceita enxerto, essa fé tem que ser assim. Não sei, eu tenho que estudar para ver a questão do enxerto. Eu não posso responder para a senhora. Que é a única que não aceita enxerto. Por isso que a nossa fé é como. Entendi. Foi quem perguntou? Ele levantou uma aqui? Porque ela é grande também, muito grande. Sim, ela é uma das maiores hortaliças. Quando ela cresce, ela fica enorme. É uma das maiores hortaliças na questão de altura. Ela é pequenininha, mas quando você planta que ela cresce, ela fica grande. Isso também é verdade. Irmã, não levantou a mão? Alguém mais? Então tá, eu vou passar, preciso falar mais uma coisa, vai. Aqui, ó, não passa não. Essa daqui é a mostarda, depois que ela cresce, tá? Ela é amarelinha, por isso que a nossa mostarda é amarela, só que tem mostarda de várias cores. Mas aqui eu peguei só um desenho pequeno. Coloca no grupo mostarda que vocês vão ver que ela é uma hortaliça bem grande. Pode passar, não. Tá, eu peguei esse texto aqui para falar um pouquinho de zonas, para a gente entender a questão da geografia bíblica, tá? Deixa eu ver aqui a nossa hora. Porque eu falei tanto de geografia e eu fiz questão de trazer um texto da Bíblia para vocês entenderem como aplicar a geografia bíblica. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre Jonas. O Senhor, Deus mandou Jonas para onde? Para pregar onde? Ele foi o primeiro profeta no Antigo Testamento a fazer missão transcultural, porque a Nínive era um outro país. Foi para onde Deus mandou Jonas. Nínive era a capital da Síria, o rei era Senaqueribe. Nínive ficava a cerca de 800 quilômetros de Gat-Éfer. Jonas morava em Gat-Éfer, na região ali da Galileia, que ficava próximo de Cafarnaum.
Então, olha só, Nínive ficava a oeste da Palestina. A cidade tinha uma circunferência de 13 quilômetros. 3 dias para percorrer a cidade, de 96 a 120 quilômetros. Por dia, quantos quilômetros Jonas andou? De 32 a 40 quilômetros. Dentro dos muros. Tá? Isso é dentro dos muros da cidade. Por causa do seu arrependimento de Nínive, tá? Deus acrescentou quantos anos a ela? 130 anos. 130 anos. Os habitantes eram de 600 mil a 1 milhão de pessoas. Os 120 mil que a Bíblia diz para Jonas, eu não vou ter dó, piedade, misericórdia dos animais, de 120 mil que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, não eram adultos, eram crianças. Mensagem, ainda 40 dias e Nínive será o quê? Quando Deus mandou Jonas ir para Nínive, nós temos que estudar a geografia para entender. O Jonas não estava perto do porto de Jope. Ele estava a uma distância. Irmão, dá para voltar naquele mapa amarelinho quando eu comecei a falar? Vai, pode voltar. E aí? Nazaré está aqui em cima. Então, Gat-Hefer ficava nessa região. Vamos supor, tá? Eu vou fazer um traçado aqui de linha reta. Vamos supor que o Jonas saiu daqui de Nazaré até Jope. Então, 112 mais 56 dá quanto? Irmãos, conta aí. Hã? 168. Então, ele andou 168 quilômetros para chegar aonde? Aqui em Jope, ele comprou uma passagem para Tarsis. Não confundir Tarsis com Tarso, era onde Paulo estava. Então era longe. O Jonas comprou uma passagem para Tarsis. Porque se ele estava aqui, ó, daqui para Nínive dá 800 quilômetros que nós vimos lá atrás. Volta lá, irmão, no slide que estava. O problema de Jonas é mais complicado do que a gente pensa. Você vê o que um desobediente acontece com ele. Olha só, cadê a quilometragem? Aqui, 800 quilômetros de Gat-Hefer até Nínive. Então ele andou 168, irmão, você falou? Ele desceu 168 quilômetros até Jope. Comprou uma passagem para Tarsis. Pode passar o próximo slide. Olha só, fuga de Jonas. De Jope até Tarsis, quantos quilômetros? 4.000. O ponto mais longe da terra onde o navio podia chegar. Era como se Jonas saísse de Jope e fosse até Portugal, correndo pelo mar Mediterrâneo. Porque daquele pontinho ali de Portugal para frente, nenhum navio passava porque tinha medo, não sabia o que tinha do lado de lá. Então era um lugar mais longe onde o navio podia chegar. Tarsis ficava ao oeste da Palestina. Quanto tempo para chegar lá? Em quantos dias Deus falou que ia destruir a cidade? 40. Irmão, dava tempo de Deus destruir a cidade umas 3 vezes. Jonas fez de propósito. Falou, eu vou comprar passagem, vou para Tarsis, e aí deixa que Deus destrua a cidade, vai passar os 40 dias e ela vai ser destruída. Ou seja, Jonas queria que a cidade fosse destruída. Tarsis era próspera, rica e era fonte de prata, ouro, estrela e chumbo. Jonas queria ir para Tarsis porque lá o evangelho ainda não tinha sido o quê? Ele pensou assim, bom, já que eu não quero ir para Tarsis, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o meu destino e vou mudar a minha missão. Em vez de eu pregar em Nínive, eu prego em Tarsis e fica fixo, eu e Deus, e ele acabou. Depois, Jonas queria começar uma vida o quê? Eles não conheciam a palavra de Deus, eles não conheciam Jonas não conheciam eles, porque na cabeça de Jonas, olha só, Deus mantinha uma jurisdição. Ou seja, por exemplo, no território da Palestina, quem mandava era Deus. No território da Palestina para outro lugar, Deus não mandava. Então, na época do Antigo Testamento, os povos tinham isso. Cada pedacinho de terra era comandada por um Deus. E o Deus não ultrapassava a fronteira do outro Deus. Porque eles acreditavam que tinham vários deuses. Então Jonas pensou o seguinte, eu saindo do território da Palestina, Deus não vai me alcançar e eu estou livre. Jonas precisava mudar de atitude e não de interesse. Por isso que o Jonas compra a passagem para o lugar mais longe da face da terra. O engraçado, irmãos, que nem sempre Deus obriga alguém a fazer alguma coisa, mas o Jonas, Deus fez questão que ele fosse para Nínive. Por que nós não sabemos?
Mas tudo que Jonas fazia, Deus parava ele. Quando ele pega o navio para Tarsis, nem no meio do caminho, logo que ele se afasta da praia, Deus manda uma baleia pegar o Jonas. Começa a acontecer aquele vento no mar, eles lançam sorte, e aí o que o Jonas pede? Me lança do navio para fora, porque o Jonas sabia que se ele se jogasse, eles estavam o quê? Se matando. Então ele falou, me jogam e aí tudo vai se acalmar. E o Jonas achou que cair no mar e ia morrer. Ô, coitado, quando ele cai no mar, a baleia traz dele. Irmãos, a Bíblia diz que a baleia leva Jonas no coração dos oceanos, na parte mais profunda. Ou seja, se o Jonas passeou dentro da baleia, no coração dos oceanos, o Jonas saiu daquele pedacinho do mar Mediterrâneo. Porque, segundo a geografia, tem um lugar no oceano que é o lugar mais profundo. É chamado de... Como chama o lugar mais profundo? F5? Uma coisa assim. Eles dão o nome. Ele foi no lugar mais profundo dos oceanos. Então Jonas andou muito. E outra coisa, Deus mexeu na pressão arterial do Jonas. Porque quanto que é a nossa pressão? Quanto que é a nossa pressão normal? 12 por 8. Quando você vai descendo nas profundezas do mar, o que acontece com a sua pressão? A pressão, ela vai fazendo o que com você? Era para Jonas ter morrido lá dentro do peixe, porque a pressão era para ter esmagado ele. Só que Deus mexeu na pressão arterial do Jonas, controlou ela, e mesmo dentro do peixe, o Jonas ficou em vida, intacto e lúcido ainda, viu? Jonas não desmaiou, Jonas não dormiu, ele ficou 3 dias e 3 noites do ventre do peixe acordado. E ele falou que ele sentiu passar o que por cima da cabeça dele? Ele sentiu passar as algas, ele sentiu passar pela cabeça dele, porque lá no estômago da baleia estava um verdadeiro terremoto lá dentro, porque a barriga dela também estava cheia. Deus foi mexendo e deixou ele vivo. Sem contar que até a baleia, coitadinha dela, pagou o preço. Porque quando a gente come alguma coisa, o que acontece com a comida que está no nosso estômago? O que acontece? O suco gástrico, ele é solto para fazer o quê? Digerir a comida. Deus trabalhou no organismo da baleia para que o suco gástrico não digerisse o Jonas. Você imagina que a boca da baleia passou? 3 dias, mano. 3 dias e 3 noites. Quando Jonas, Deus dá ordem para a baleia vomitar o Jonas, eu já ouvi pregador dizer que a baleia vomitou Jonas na praia de Nínive. Nínive não tem praia. Se eu mostrei para vocês aqui o mapa, vocês viram que Nazaré estava lá em cima? De Nazaré subindo, ainda tem 800 quilômetros, não tem praia. Então Jonas desceu 168, mais 800 para chegar em Nínive. Quanto que ele teve que voltar? Isso eu tracei uma linha reta. Não fiz o caminho que ele tinha que passar. 800 mais 168, 968.